Oi, gente, estamos aqui no primeiro episódio do podcast Vozes da Maternidade, que é um novo projeto meu. E é um projeto, como vocês sabem, nas minhas redes sociais eu estou sempre falando para gestantes, para a gente tentar ajudar o máximo de mães possível. E hoje, aqui, para inaugurar esse podcast, eu tenho uma convidada muito especial, que é a minha paciente, a Polly. E eu vou deixar ela se apresentar. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de ter conhecido a família dela, né, de ter acompanhado esse tempo, e agradecer a Polly por ter aceitado meu convite também. Eu sou Poliana Mulato, é um prazer estar aqui com a doutora Isadora. É um presente que Deus me deu, eu costumo falar, porque ela chegou assim no momento certo. Então, aceitei o convite e estou muito feliz de estar aqui, inaugurando este novo projeto dela. Então, hoje, gente, eu vou até recomendar, como eu sei que eu tenho muitas seguidoras gestantes, se você estiver num momento de sensibilização, se você estiver gestante, hoje o nosso tema vai ser um pouco delicado, então se você se sente dessa maneira, talvez não seja o melhor momento para você assistir esse podcast. Eu convidei a Polly porque, infelizmente, eu tive que dar uma notícia ruim para ela no dia 6 de abril de 2022, que foi um dos piores dias da minha vida e eu acredito que da dela também. A perda gestacional, que é o nosso tema hoje, infelizmente ainda é algo que acontece muito. E é algo muito doloroso, né? Às vezes a gente nem sabe como lidar. E a Polly foi uma pessoa que me marcou muito, acho que em primeiro lugar porque era a primeira gestação dela, porque era uma gestação que já estava avançada e também me marcou muito pela forma, tanto como ela, quanto a família dela conduziu aquele momento, que em primeiro lugar um momento de desespero, é claro, não tinha como ser diferente, mas depois daquele desespero eu senti muito a presença de Deus naquele momento, acho que por isso me marcou tanto. E eu sei que é difícil para você, Polly, acho que nunca falou abertamente sobre isso, mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi pra você, como que foi tudo isso. Bom, eu acho que Deus coloca as pessoas certas no momento certo, né? E, como eu já falei, a senhora estava no momento exato, porque eu fiz todo o processo de acompanhamento do meu bebê em outra clínica, né? E quando foi na pior notícia, foi a primeira consulta que eu fiz com a senhora, o primeiro exame. Então, aquele foi um momento muito difícil, né? E como a senhora falou, é difícil para mim falar, mas hoje eu já consigo falar com mais tranquilidade. Mas naquele momento parecia que o mundo tinha se acabado para mim. Sim. Né? Então eu passei por... O meu luto, ele durou um mês, doutora. Ele durou um mês. E foi assim um luto muito difícil. Parecia que eu estava no fundo do poço. Sim. Tinha momentos que eu, como cristã, eu não sabia orar. Eu me ajoelhava e só chorava. Não sabia, não tinha palavras, porque eu não né? tinha palavras, porque eu não sabia o que dizer. Eu não tinha o motivo de agradecer, mas também não tinha o que pedir, porque naquele momento eu só queria que Deus me abraçasse. Sim. Então, foi assim um dos piores fases da minha vida. E como eu falei, meu luto durou um mês. O luto que você fala, luto de, assim... De me prender, de não querer conversar com ninguém, de não querer fazer nada. Assim, eu prendi a mim mesmo. Né? Se desligar do mundo ali. Se desligar do mundo. Foi quando um pastor enviado por Deus também esteve na minha casa. E foi um momento que ele chegou e falou pra mim que... Porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Sim. Então, perfeito. Eu só poderia sofrer ali até o momento que eu quisesse. Então, a partir daquele momento que aquele pastor esteve na minha casa, deu vários testemunhos, né? De pessoas da Bíblia mesmo, que a gente tem vários relatos. Então, eu acordei para a vida e decidi não mais sofrer, né? Porque a gente que é cristão, que confia em Deus, a gente não está livre, né? Do sofrimento. Sim. Mas a gente tem que confiar em Deus acima de todas as coisas. Sim, eu acho que isso que faz toda a diferença, né? É como ele falou, né? A gente vai passar por muitas situações na vida e acho que o que mais vai fazer a diferença é a forma como a gente encara essas situações. E por isso que eu admirei tanto vocês, porque eu lembro perfeitamente de cada segundo daquele momento. E eu lembro que no momento de maior desespero foi quando você, sua mãe falava, não, vamos confiar em Deus.
E se isso está acontecendo, né, tem algum propósito, vamos confiar e a todo tempo. Então, acho que isso foi o que me marcou bastante também. Em algum momento, assim, sempre foi seu sonho engravidar, ser mãe ou não? A gestação tinha vindo de surpresa? Não, não. Foi tudo muito planejado. Nós já estávamos há 8 anos, mais ou menos, de casados, né? Uhum. E a gente sempre, eu e meu marido sempre mantemos o foco no relacionamento. Terminei meus estudos. E aquele momento, quando eu engravidei de Miguel, era o momento certo que eu queria ser mãe e ele pai. Sim. Sempre foi um sonho. Foi uma grande alegria, então, Sim. quando vocês descobriram, né? Então, assim, perder ele, nossa, foi muito difícil. Né? E, assim, sempre nas minhas orações, eu entrego tudo nas mãos de Deus. Só que tem uma coisa que a gente pede para Deus fazer a vontade dele, mas a gente não está preparado. Exatamente, a gente quer que a nossa vontade seja feita. De Deus. Mas na hora de rezar, de orar, a gente diz que a vontade dele seja feita, né? Isso é muito verdade. Em algum momento passou pela sua cabeça, quando estava grávida, que você podia perder o bebê em algum momento, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Para mim, esse mundo de perda gestacional nem existia. Nem existia, né? Nem existia. Justamente por isso que eu acho que é tão importante a gente falar disso, porque infelizmente é uma coisa que acontece. Tem N motivos, e eu vejo que muitas vezes a mãe às vezes até tem dificuldade de aceitar que aquilo aconteceu. Muitas vezes fica buscando a causa, eu já vi isso muitas vezes, fica desesperada buscando a causa anos e anos e anos e não consegue aceitar e tirar. Eu acho que a dor vai existir, né? Eu acho que isso não tem como. A dor fica, né? Sempre vai existir. E a gente nunca vai esquecer. E as pessoas costumam falar, pelo fato de ser uma perda gestacional, é como se a gente não fosse mãe. Né? Sim. E a gente tem que mostrar para as pessoas que naquele momento que a gente faz o teste de gravidez e dá um positivo, aquilo já transforma o mundo de uma mulher. Você já se né? torna já mãe, se torna mãe. Então, aí é complicado por esse lado também, porque as pessoas vão falar que, mas vai vir outros, né? Sim. Mas só a gente sabe a perca que nós tivemos. Aquele, né? Miguel será o meu primogênito. Miguel será eternamente Miguel, né? É o nosso. Eternamente seu primeiro filho, né? Eu entendo. Filho. Eu também vejo que o que acontece muitas vezes, assim, no seu caso, a perda já foi lá no finalzinho da gestação. Então, tem muita gente que eu vejo que às vezes acha que essa perda é mais dolorida do que uma perda de um bebê e ali nas fases iniciais. E eu acho que é igual, né? Eu acho que é igual. Tem muitas mães que, infelizmente, eu tenho que dar essa notícia e eu vejo sofrer muito ali com poucas semanas de gravidez. E lá no final também, eu acho que não dá pra gente quantificar a dor do outro, assim, né? No caso do Miguel, como já foi no final, eu acredito que já estava tudo pronto, né? Tudo pronto. Tava tudo certo só praticamente pra gente ter ele, né? Só a espera dele. Já tudo esperando. Polly, assim, queria que você falasse para ajudar também as outras pessoas que estão ao redor. O que você acha que elas podem fazer? Família, amigos, naquele momento, assim, alguma coisa te confortaria? Alguma coisa que você gostaria de ter escutado ou de ter vivido naquele momento? É a frase que eu falei, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Só que a gente vai sofrer, é dolorido, a gente não vai querer ouvir falar, a gente não vai querer ver mulheres grávidas, né? A gente vai ter medo de tentar de novo. Isso aí é inevitável. E eu acredito, assim, que eu nunca questionei a Deus o porquê. Nunca perguntei para ele o porquê isso comigo. Porque se aconteceu comigo, é porque era para ser eu, né? Então, assim, a gente tem que entender que por mais que doa, por mais que a gente sofra, né? A gente tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sim. Então, a gente tem que esperar nele, confiar. A gente vai ter medo de tentar de novo. A gente não vai querer engravidar de novo. Mas o sonho de tornar uma família é muito maior, né? Do que isso. E é esperar em Deus. Sim, não tem outra... Eu já até ouvi uma mãe falando e que eu achei bem legal. Ela falou assim que a gente tem que acolher a dor, porque a dor vai existir mesmo. A gente tem que acolher essa dor, acolher o sofrimento e renovar as esperanças. Através dessa dor, a gente conseguir renovar as esperanças. E foi isso que você fez, né? Exatamente 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses depois, certinho, né? Nasceu a Alice, segunda filha, né? E como que foi para você, quando você descobriu que estava grávida da Alice? Porque foi bem rápido, né?
foi 5 meses, eu acho, depois. 5 Sim. meses. Olha, eu confesso que eu não queria. Sim. Eu queria, mas não queria. Queria, mas não queria. Eu acho que o medo era muito maior. Por mais que a gente confie em Deus, o medo ele vai existir. Sim, nós somos seres humanos, né? E não tem jeito. O medo era, assim... Não tem explicação pro medo que eu sentia. O medo de acontecer tudo novamente. Essa gestação da Alice... A gestação de Miguel foi muito tranquila. Não tive preocupação nenhuma. Tudo bem, desde o começo ao fim. Sim. Até a perca, né? E da Liz, não. Da Liz foi todo o tempo eu com medo. Não conseguiu curtir, né? Provavelmente. Não curti tanto. Tinha medo de postar, tinha medo de tudo. E é tanto que toda vez que eu entrava naquele corredor, eu queria voltar para trás. Sim. Né? Porque era um medo de chegar lá na sala. Eu lembrava da cena, né? Lembrar da cena e o que eu devia esperar ali daquela próxima ultrassom. Sim. Então, toda vez era um desafio muito grande entrar ali naquela sala. E a senhora era o meu conforto. Sério? Era. Quando eu chegava lá na clínica, que eu sabia que não era a senhora, eu já ficava... Eu não quero a doutora Isadora. E engraçado que a primeira vez que você foi, depois da perda, eu lembrei, porque não tinha como não lembrar, marcou muito, né? E eu comentei com a Adriane, né, que me ajuda lá a digitar. Eu falei, a Adriane, ela não estava na época ainda, ela não trabalhava lá. Eu falei, eu atendi a Poliana, assim, no ano passado. Aconteceu isso e isso, isso. Foi nessa sala e eu admirei demais a coragem dela de ter voltado aqui. Porque, sinceramente, se fosse eu não sei se eu daria conta. Porque no mesmo lugar ali, lembrando de tudo aquilo que viveu, então eu imagino essa sua trava quando chegava ali perto da sala. Mas, graças a Deus, só notícias boas, né? Cada vez que saía da sala, saía, acho que com mais esperança, mais feliz, sabendo que estava crescendo bem, que estava dando tudo certo, né? Mas eu consegui imaginar que o medo devia continuar ali mesmo assim, né? E eu lembro de você comentar que cada movimento era uma felicidade, né? Cada sentir mexer. Tem mãe que reclama, né? Era as horas que ela mais mexia, era à noite. Madrugada eu levantava, às vezes, para ir ao banheiro, para beber água. E era a hora que ela mais dormia. Às vezes eu ficava sem dormir, de tanto que ela mexia. E eu, obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus. Que bom que ela tá mexendo. Que bom que ela tá mexendo. Só quem já passou por uma situação dessa é que sabe. E eu acho que a gente podia, assim, encerrar falando um pouquinho, justamente dando uma mensagem final aí para essas mães que estão passando por esse luto agora, ou muitas mães também que já passaram por essa situação e não conseguiram sair desse luto, como você conseguiu sair. Então, eu acho que esse podcast, esse tema veio justamente para isso. A gente não está aqui para assustar ninguém, justamente por isso eu falei para as mães que estiverem sensibilizadas nesse momento não assistirem, justamente porque a gente quer aqui encorajar as mães que passaram por esse processo a tentarem de novo, a renovar as esperanças e se realmente tiverem esse sonho de ter um bebê, de ter um ou mais bebês, de construir a família, que elas não desistam por conta de um ocorrido como esse. E eu sempre oriento que investiguem, principalmente se são perdas de repetição. Hoje em dia a gente já tem muita tecnologia, muito exame genético. Então, se acontecer, se você se sentir mais seguro investigando, investigue. No seu caso, nem deu tempo, basicamente, investigar, né? Graças a Deus, Liz já veio logo em seguida. Mas vamos deixar uma mensagem final aí para encorajar essas mães. O que eu tenho para deixar é que nós devemos esperar. E esperar no Senhor. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, né? Então, sem Deus nada somos. A gente não está livre do sofrimento, a gente não está livre de nada aqui neste mundo, né? Não é porque a gente é cristão, acredita em Deus, que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer. Mas com Cristo ao nosso lado, tudo é mais fácil, tudo se torna mais fácil da gente passar pelos desafios da vida, né? Então, devemos esperar no Senhor, confiar e não desistir, né? Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Sim. E Liz veio aí como essa renovação das esperanças, né? O significado do nome dela foi pensado justamente por conta desse episódio, dela ser um bebê arco-íris. Uhum. Para quem não sabe, o bebê arco-íris é aquele que, assim como o arco-íris vem depois da tempestade, o bebê arco-íris é o que a gente chama justamente que vem depois dessa tempestade, que no caso é a perda gestacional. Então, a Liz, que é agora a segunda filha da Polly,
que nasceu aí há menos de um mês, está aqui com a gente vai pegar ela ali para vocês verem depois. E o significado do nome dela tem a ver com esse processo que você passou, Polly? Sim. O significado do nome dela tem 2 significados, né? Meu Deus é um juramento e significa promessa de Deus. Tudo a ver. Tudo a ver. Então, ela é o meu milagre. Sim. E estamos aí há 27 dias, praticamente, sem dormir, mas é a fase mais gostosa da minha vida. Só agradecer a Deus, né? Só agradecendo a Deus. Obrigada, Polly. Quero te agradecer demais por ter topado. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muita gente. E eu creio que você também está disposta, né? Quem quiser acompanhar a Polly lá, né? Está sempre falando e mostrando também e encorajando as mulheres a não desanimarem, porque essa mulher é de coragem, é uma mulher admirável mesmo. Obrigada mesmo por ter vindo, Polly. Eu que agradeço, doutora, pelo convite.